Bem-vindos a todos. Nesse momento é um motivo de satisfação poder falar com centenas, dezenas ou milhares de pessoas. Quero falar vários assuntos muito importantes. Espero que todos estejam bem no seu país, na sua casa, junto com sua família, aonde estiver, estejam bem e seja feliz, tenha muita saúde e também a proteção do Criador. Quero mandar minha saudação a todos lá do estado do Paraná, Curitiba, também lá em Bauru, São Paulo, todos que estão lá, né? Também eu desejo tudo de bom, a proteção do Criador seja com todos os moradores de Bauru também, e também lá no estado de Minas Gerais, estado de Goiás, na Bahia também, e também lá no Paraguai, também onde eu estive há muitos anos atrás, no Paraguai, ali na divisa da Argentina também. Eu desejo que todos sejam felizes, prósperos e que tenham a proteção divina nos seus corações, no seu trabalho, né? Os empresários, os estudantes, os agricultores, também do município de Pindorama, Catanduva, Ariranha, Elisiário, Bebedouro e todos os lugares também da região de Catanduva também. A gente sempre deseja o melhor para as pessoas, que as pessoas tenham a proteção do Criador. Temos que ter fé para conquistar, fé para vencer, a fé, a esperança. Sem esperança não tem como trabalhar, estudar, lutar. Primeiro tem que ter fé, depois tem que ter a esperança. Perseverança é perseverar no que é bom, nos bons princípios, perseverar na empresa, no trabalho, na escola, na família. Também ser exemplo em todas as partes. Usar sempre a honestidade, ser honesto, respeitar para ser respeitado, amar para ser amado, né? Sempre desejar o bem para os outros, isso é muito importante. Eu quero comentar vários assuntos e são muito importantes. Quero falar também sobre os vulcões ativos no mundo, né? Quando o mundo foi feito, né, pela palavra do Criador, então o Criador criou todas as coisas e com certeza ele criou tudo, né? Porque ele criou as montanhas, criou as ervas verdes, ele criou, como eu sempre falo, o mundo florestal, vegetal, o mundo animal, o mundo humano, o mundo estrelário e o mundo de terra, né? Então Deus criou vários mundos. O que é mundo? O mundo humano são milhares de seres humanos que vivem sobre a terra, né? Já o mundo vegetal
são milhares e milhares de plantas, ervas medicinais, né? Muitas árvores de várias qualidades, plantas medicinais, árvores grandes, né? Então, é o mundo vegetal. E tem o mundo terreno. O que é mundo terreno? É uma porção de terra, né? Que tem terra de várias cores, terra roxa, terra de vários tipos de terra, né? Terra que é boa para plantar e terra que não é bom para plantar, né? Embora a gente sabe que o deserto também está florescendo, né? Que eu já tenho falado, né? Sobre o que está na Bíblia, né? Que na Bíblia diz que o deserto ia florescer. Isso é verdade, né? Lá no estado de Israel, lá já floresce lá no deserto, né? Com irrigação de gotejamento. Eu já tenho falado também em palestras passadas sobre isso daí, né? E a gente vê o Irã, né? Que o Irã também que eles se levantaram contra Israel muitas vezes. É a antiga Pérsia, né? O Irã vencer a antiga Pérsia, que está predito na Bíblia. Por isso que eu falo, se a Bíblia fosse mentirosa, eu ia rasgar o mapa aqui e dizer que a Bíblia era mentirosa. Eu tinha coragem de falar e fazer isso daí. Eu tinha e tenho. Mas não é mentirosa. A Bíblia já falava da antiga Pérsia, que é o Irã. E a gente vê, né, as crueldades, né, o que aconteceu no Irã, né, essas ditaduras cruéis, né, que vem até em nome de um Deus, né, vem até em nome de Deus, mas que maltrata o seu povo, escraviza o seu povo. A gente vê também o Estado de Israel, que é tudo verdade, né? É tudo baseado em pesquisa, ciência. Não vai pensar que eu estou falando aqui o que comenta a Bíblia que não tem base científica. Tem base científica, tem pesquisa sobre o tempo que o Israel era escravizado, né? Israel chegou a ser escravizado, né? Pelo rei do Egito, né? Por Faraó, né? E depois, né? Na própria Bíblia houve, né, uma predição da Bíblia que o Egito ele predominava tudo, né? As nações, ele tinha uma influência muito forte e que ele nunca mais ia dominar como ele dominava, nunca mais ia ter aquela influência, né? E que o Egito nunca ia ter mais influência e tanto poder como no tempo de Faraó, né? Aí o povo de Israel saiu, né, de lá e a gente vê que o povo de Israel foi espalhado por todas as nações, né? Não tinha uma nação. Aí depois surgiu, né? Agora, né, depois de muito tempo, surgiu o Estado de Israel, mas eles andavam espalhados por toda parte, era perseguido, né? Era maltratado, né? Então está aí se cumpriu, né, que ia voltar, né, que todo o povo de Israel ia voltar para ajuntar, né? E é o que aconteceu, né? E hoje tem a antiga Pérsia, que é o Irã, né? E hoje a gente vê os conflitos, né? O Irã massacrando o seu povo. Agora a gente vê os conflitos, né? Que Israel bombardeou o Irã, junto com os americanos, Estados
da América do Norte também, né, que está unido, está combatendo as ditaduras. Existem várias ditaduras, surgiu várias ditaduras, muitos maldosos, muitas pessoas cruéis, né? Eu já falei sobre o tempo, né, que eles era contra o povo de Israel, né, que eles queriam uma raça perfeita. Isso não aconteceu nunca. Também que se pregava, né, um estado, né, sem propriedade, um estado socialista, que isso daí também não aconteceu, é tudo utopia, né? Tem muita utopia em nome de ideologias, né, cruéis que maltrata o povo, né, em várias partes. Então eu quero comentar, né, Deus criou tudo pela sua palavra e vemos que os vulcões também, é claro, foi Deus que criou, criou os vulcões, criou os animais. Por que que eu falo mundo estrelário? Porque são milhares de estrelas, né? E a estrela maior que ilumina, por exemplo, o globo terrestre é o Sol, né? E eu acho engraçado, né? Pessoas dizer que Deus não existe já não dá para acreditar, porque como é que o Sol vai ficar lá alimentando sem ninguém ponhar combustível? Porque hoje tem o que inventou a roda, tem o que inventou o avião, tem quem inventou o asa delta, né? Inclusive a gente vê as profecias, né? Que está escrito que um dia que os homens, né? Ia voar com asa de águia. Isso daí está escrito na Bíblia, né? E eles voam, né? Através de asas delta. Eu já falei, né? De várias maneiras eles voam, né? E como é que pode, né? Existe o criador de tudo, da bicicleta, o criador, o inventor do rádio. Não vou falar o nome, quem inventou o rádio, a roda, quem inventou a televisão, quem inventou o telefone. Tem, existe até os nomes nas histórias, já tem os nomes deles, que eles inventaram tudo isso, né? Agora, como que uma pessoa pode dizer, né, que hoje para tocar um motor tem que ter combustível? Agora eu faço uma pergunta. Essas pessoas que não acreditam que tem um criador que inventou o planeta Terra, eu vou fazer uma pergunta. Quem que está jogando combustível no Sol? Porque o Sol precisa de um combustível. Como é que ele vai ficar alimentando, ou seja, clareando o mundo inteiro? Tem que ter um combustível. Alguém está jogando combustível no Sol. O Sol não vai viver assim se não tiver um ser que está sustentando o Sol. E tem uma coisa: se o Sol, por exemplo, chegasse a apagar e faltar combustível no Sol, o que que ia acontecer com o Sol? O Sol ia se apagar e todo ser humano, todos os insetos, todos os animais iam morrer, porque ninguém consegue viver sem o sol na escuridão. E para dizer uma coisa, ia gelar tudo. Vocês já pensaram assim? Vocês que diz que não existe Deus, ia gelar tudo, com certeza ia gelar, porque todo ser humano, todas as plantas precisa do sol. E tem alguém ali jogando combustível, tem alguém alimentando ele. Quem que é? Não é aquela linguagem que vocês que não acreditam
no Criador, né, que diz, né, que foi uma explosão. Como foi uma explosão? Agora eu sei que o Sol tem alguém alimentando e colocando combustível. Não existe nada que fica funcionando se não tiver alguém alimentando ele. Então, e outra, eu diria que a Bíblia é mentirosa se não tivesse pesquisa, se não tivesse prova de fatos acontecidos. Tem muitos fatos que estão na Bíblia que já aconteceram e muitas estão acontecendo. Então, são provas. Como é que eu posso dizer que a Bíblia é mentira? Não tem como. Eu não posso disfarçar e achar que não tem Criador e que a Bíblia é mentirosa. Não tem como. Não tem como, porque tem uma parte na Bíblia que diz que ia chegar um tempo que Israel ia se ajuntar. Está na Bíblia, já juntou já há muitos anos atrás. Hoje o Estado de Israel está lá, né? E que o Estado de Israel, e isso daqui eu estou repetindo o que eu falei na palestra passada, né? Por exemplo, Israel ia ser uma pedra de peso entre os povos e nações. Pode ver que está sendo uma pedra de peso e todas as nações ficam preocupadas com Israel, né? Todas as nações querem resolver o problema, muitos querem entrar lá e conquistar Israel, tomar o Estado de Israel, né? Mas só que eles que tentam tomar o Estado de Israel, destruir Israel, sai de lá machucado, ferido, morto, né? Não é assim que está acontecendo? Então a Bíblia não é mentirosa. Como é que vocês dizem que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia não é verdade? Alguns falam, né? Então tem alguém alimentando o sol. O combustível quem dá é o Criador. É o Criador que está alimentando o sol, senão o sol ia se apagar. Não existe nenhum tipo de, seja motor, seja o que for, que não tem um alimento alimentando ele. Assim é o sol. Agora eu quero falar sobre os vulcões. Vamos ver aqui. Eu vou olhar meio de lado aqui. Eu vou ver, né, baseado no que eu estou vendo aqui no computador, existem vários vulcões. Os vulcões são um dos elementos naturais com maior ameaça para os seres humanos. Embora permaneça sem atividade, aparece por um longo período de tempo, a qualquer momento pode entrar em erupção, cujas consequências são devastadoras em alguns casos, né? E existem inúmeros destinos turísticos que baseia a ponto atrativo na presença de um vulcão. Geralmente é visto como um espetáculo natural, mas cria um medo tanto ou maior do que a capacidade de fascinar todos que chegam para vê-lo, para descobrir os vulcões ativos do mundo. E o estímulo turístico que eles geram, nós recomendamos que você continue se inteirando e ouvindo, né, o que a gente está comentando para saber, né, a realidade, né? Então existe, né? Tem o vulcão, né, Etna, entre os vulcões mais populosos do mundo é o Etna, né? Acho que é o Etna, né? Vamos ver aqui, a gente está olhando aqui, sobre o nome dos vulcões. São muito os vulcões, são muitos vulcões.
Etina, Etina mesmo, é o nome do vulcão, né? Stromboli, né? Kilauea, o vulcão mais ativo do Havaí, né? Niragongo, Monte Yasur, Vulcão do Fogo, Fagnassi, Vulcão Colina. Então, Etina, entre os vulcões mais populosos, né? O vulcão Etina, a erupção da Etina são quase constantes. Nas últimas 4 décadas, de 1971 a 2021, esse vulcão entrou em erupção pelo menos 10 vezes. As atividades vulcânicas do Etina registrou episódio muito violento em mais de uma ocasião, enquanto em outros casos produziu apenas explosões de nuvem de gás. A leste da Cilícia está o Etna, um dos vulcões mais famosos e ativos do mundo. Então aí a gente vê o que é a natureza, né? Esse vulcão. Stromboli também é um vulcão, é lá da Itália, né? No sul da Itália está localizada uma pequena ilha. A sua origem é vulcânica e chama-se Stromboli. Nela está esse vulcão ativo, sendo uma das principais atrações turísticas do mar Tirreno, né? De cidades e muito próximo a este vulcão, como Messina, né? E Milazzo, né? Você pode embarcar e explorar as águas da ilha. À noite, os focos de lava do vulcão podem ser vistos nas encostas de Sciara del Fuoco, né? Sciara del Fuoco. E tem o vulcão Kilauea, o vulcão mais ativo do Havaí. Também o Kilauea é um dos vulcões mais ativos de todo o planeta. Está localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí e tem uma altitude de 1.247 metros. As erupções deste vulcão são constantes desde os primeiros registros históricos datados do final do século, vamos ver aqui, século XIX, né? Faz muito tempo que tem esse vulcão, né? É uma área protegida pela Unesco, pois é considerado patrimônio da humanidade, né? Tornou-se uma grande atração turística por ter caráter dócil característico dos vulcões havaianos, né? Do Havaí, vulcão do Havaí, né? E tem Nila, é o, o Niragongo, é, Niragongo também é um vulcão, né? As dimensões desse vulcão também, o Niragongo, são espetaculares. Está localizado na República Democrática do Congo, né? E são vulcões ativos, né? No planeta, está localizado no Parque Nacional de Virunga e tem 3.470 metros de altitude, né? É muito, é muito alto, né? A formação desse vulcão, né, africano destaca-se por conter um lago de lava.
criando uma enorme, criando uma enorme bacia magnética com quase 230 metros de diâmetro. Apesar dos conflitos armados na área, complica o trabalho vulcanológico, né? Considera-se que o perigo da sua atividade vulcânica continua a aumentar e pode atingir um nível máximo de apogeu entre 2024 a 2027, né? E o vulcão está no Monte Azul, né? O Monte Azul Vanuatu é um dos países formado por várias ilhas. Uma delas é a Tanina, na qual está localizado o Monte Yasur, né? É um dos vulcões ativos mais acessível do mundo devido ao seu tamanho. Isso aí, né? Então, esse vulcão está sempre ativo. Também é um vulcão que solta muito larva, né? E tem o vulcão de fogo, né? O vulcão de fogo, localizado no sul da Guatemala, e outros vulcões ativos no mundo e tem erupção violenta e contínua. Então está aí, né? Esse vulcão também sorta larva, né? E o Fragdácea, né? É isso aí. É até uns nomes esquisitos aqui, eu nem sei se eu estou falando certo, né? Fragdácea. Então é o vulcão localizado em terra irlandesa, né? Então é de caráter muito efusivo, mas com pouca violência. É de pouca violência, né? O vulcão Colina, né? Até o vulcão Colina. O vulcão Colina fica onde? No México, né? O vulcão Colina também existe vulcão com grandes atividades, como eu tenho falado. O vulcão Colina com altitude próxima a 4.000 metros de altura, né? É um bom exemplo. Nos últimos tempos foram detectados injeções de larvas e emissões de cinza e fumaça. E é um dos vulcões mais perigosos da América Latina, ao lado de Popocatépetl. Popocatépetl, né? Tem uns nomes esquisitos, mas a gente tem que falar, né? Não tem jeito, né? O Parque Natural de Cumbre, o Parque Natural de Cumbre Vieja, localizado em La Palma, é uma das áreas vulcânicas ativas da Espanha. A recente erupção produzida mostra a vida interior da ilha de La Palma. Fica na ilha de La Palma. É, é uma ilha, né? Os Malpaíses, nome pelo qual são conhecidos os fluidos de larva sólida em espanhol, são um dos pontos tradicionais deste arquipélago, né? Então está aí, né? Muitos vulcões. Sakurajima, símbolo do Japão. Esse vulcão aí, né? Tem também, né? Vamos ver, em frente à cidade de Kagoshima está Sakurashima, um dos vulcões ativos do planeta, né? E milhares de erupções já foi registrado nesta área do Japão. Nas últimas décadas, nos períodos de maior atividade vulcânica, seu perímetro é fechado tanto para moradores quanto para turistas, por segurança, mas nos demais períodos de calma, as pessoas podem visitar para aproveitar as trilhas. Então está aí.
vários tipos de vulcões que existem no mundo. O Criador criou tudo, né? Criou tudo. A natureza é assim mesmo. Existe, né, muitas vezes enchente, desabamento. Ninguém quer que as pessoas perdem, né, as suas casas, mas infelizmente muitos perdem suas casas, perdem suas vidas. E a gente tem que orar por essas pessoas, por essas famílias, né, que perdem entes queridos, que perdem casas, né. De vez em quando tem uma enchente, né, teve no Rio Grande do Sul e teve também, não sei se é Minas Gerais também, né. É lamentável, ninguém quer, né. Mas a gente tem que procurar ajudar na maneira que é possível, né, ajudar essas pessoas para que elas possam se levantar novamente. E a gente vê que no mundo tem os países mais caros do mundo, a gente vê que no mundo até as moedas mais caras, tem os países mais seguros, existe tudo, vários assuntos para a gente comentar, que não é possível a gente comentar tudo. Por exemplo, os países mais seguros do mundo, que tem mais liberdade, que é seguro para viajar, para andar, né. Quando falamos de segurança de um país, estamos se referindo a como um cidadão ou estrangeiro se sente naquele território. Algo que está intimamente ligado ao crime, à corrupção, ao terrorismo, assim como à segurança social e sanitária, né. Então a gente sabe, né, que tem lugar que é mais seguro, né, existe lugar mais seguro. Qual o país mais seguro do mundo? A Islândia foi decretado, né, como o país mais seguro e amigável do mundo, permanecendo em primeiro lugar desde o ano de 2021. Com menos de 400.000 habitantes, com uma extensão geográfica de pouco mais de 100.000 metros quadrados, está localizado no noroeste da Europa. E este pequeno país se destaca, né, entre outras coisas, por ser uma referência na luta pela igualdade, né, pois as empresas são exigido demonstrar que os salários e as condições entre homens e mulheres são equilibradas, né. O homem e a mulher recebe o seu salário o mesmo que o homem recebe, né, eles procura a equilibrar, né, o salário tanto do homem como a mulher, né. Em termos de saúde pública, a ONU considera a situação da Islândia uma das mais excelentes do mundo, assim como suas políticas de segurança e suas contribuição para o meio ambiente, né. E na Islândia, praticamente toda a energia em uso vem de fontes renováveis, um sinal de constante desenvolvimento e progresso do país. Notadamente, a Islândia é a única do país da Organização do Tratado Atlântico do Norte, OTAN, né, que não possui um exército. É um lugar seguro, né. Então, a lista de países mais seguros do mundo. Vamos ver, né. Então, existe país, né, mais seguro, que tem menos violência? Tem, né. A Islândia, a Nova Zelândia, a Irlanda, a Dinamarca, Áustria, Portugal, Eslovênia, República Tcheca,
Singapura, Japão, Suíça, Canadá, né? Hungria, Finlândia, Croácia, Alemanha, Noruega, Malásia, Butão, Eslováquia. São os países mais seguros, né? São os países mais seguros que não há tanta violência, né? É mais tranquilo, né? Mas também tem os países mais perigosos do mundo. Tem os países mais perigosos, né? Eu vou até citar aqui os países mais perigosos, tem muita violência, o Afeganistão, o Iêmen, a Síria, a Rússia, o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, o Iraque, a Somália, a República Centro-Africana, Sudão, Ucrânia, Coreia do Norte, Líbia, Mali, Etiópia. São os países que é mais perigosos, né? São países mais perigosos, mais violento, e a gente não está contando o Brasil. O Brasil também tem muita violência, né? Muita violência. E existem os países mais caros do mundo, é claro, né? As coisas são tudo mais caro, são mais caros do mundo, são os países mais caros, por exemplo. Quais os países mais seguros? Eu já falei, né? País mais seguro. E os países, vamos ver, os países mais caros do mundo aqui. Quais os países mais seguros a gente já falou, né? A gente já falou, né? Agora, a gente sabe que a Suíça é mais caro, as coisas são mais caras, né? Na lista anuais de países mais caros do mundo, a Suíça está sempre presente na primeira posição, né? São vários motivos, como a carne que já existe, um imposto de importação desse alimento. Ou seja, só pode importar carne do exterior de forma limitada, o que tem um componente político notável, né? Então está aí, né? É mais caro. Na Noruega, né? Noruega também. Outro dos países mais caros do mundo é a Noruega, né? Em cidade como Bergen, é difícil encontrar acomodação barata. Na época altas do turismo, a maioria dos hotéis do centro cobram cerca de 200 euros por noite e durante o resto do ano. O preço baixam significativamente para uma média de 150 euro, né, por noite, né? Transporte também é outro aspecto pelo qual a Noruega é um país bastante caro, né? O segredo de comprar a passagem com bastante antecedência. Caso contrário, se quiser viajar de uma cidade para outra de transporte público, como de Oslo para Bergen, o preço normal chega a 100 euros por viagem. Então aí a gente tem lugar mais caro, lugar mais barato. A Islândia também é o terceiro país mais caro, as coisas são mais caras, não é só a Suíça, né? A Suíça, a Noruega, então são países que são mais caros as coisas. Tudo é encarecido, tudo é encarecido. Também no Japão, o custo da vida no Japão é um dos países mais caros no continente asiático, né? Especialmente classifica-se como o terceiro país mais caro da Ásia, e entre os 25 países mais caros do mundo, o Tóquio é a cidade japonesa com índice de preço mais elevado, seguido por Yokohama, né?
É isso, né? E Osaka também, Nagoya, Sagamihara. É que esses nomes japonês aí, né? Que é tudo meio enrolado, né? No entanto, nem tudo é caro no Japão, principalmente quando comparado ao padrão de vida da Europa. Ele tem um padrão elevado, né? Eles andam bem vestidos, né? Eles têm uma casa muito boa, e tem isso também. A Dinamarca também é um dos países mais caros do planeta, mas também um estado em que a média salarial também é bastante alta, né? A morada é um dos aspectos mais representativos do elevado custo de vida no país nórdico. O aluguel de um quarto em apartamento partilhado varia entre 600 a 800 euros. Um estudo pode custar, né? Um estúdio, né? Não é estudo, não. É estúdio, pode custar dos 1.200 euros. 1.200 euros, um apartamento e um quarto varia entre 1.400 a 1.480 euro para alugar, né? O orçamento de compra também é bastante alto para uma família na Dinamarca. Tem a Bahama, né? O custo de vida nas Bahamas é tão alto que coloca o país entre os mais caros do mundo. Em média, é 119% maior do que a Espanha. Então aí vê o que é preço, né? Preço mais caro. É superior em todos os aspectos, embora destaque o lazer, que é mais 249%, a alimentação, que é mais 171%, e a hospedagem e hotel também é 104%, né? Então, nessas ilhas aí, nas ilhas Bahama, né? Bahama, também são caras as coisas. Luxemburgo também, o país mais caro do mundo, né? Luxemburgo é um dos países caríssimos, né? Custo mensal para uma família de 4 pessoas é estimado em 5.131 euros, enquanto para uma pessoa solteira atinge 3.139 euros. Então, se a gente for falar, vai demorar muito, né? Israel também é um dos países mais caros do mundo, principalmente Jerusalém, cidade com maior atração turística. O preço dos restaurantes para 2 pessoas na região modesta dessa cidade ultrapassa facilmente os 50 euros. Por outro lado, a hospedagem por noite varia entre 40 e 50 euros. 40 a 50 euros nos hotéis perto da cidade velha, enquanto um hotel na região oeste com quarto duplo, por exemplo, varia entre 90 a 120 euros, né? Que é a moeda lá é euro, né? Singapura também é um dos países asiáticos mais caros. A hospedagem tem um custo elevado. Caso pretenda passar a noite em um dos seus hotéis mais famosos, já que o preço médio é de 400 euros por noite. Também é tudo caro também, tudo caro. São nações, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país asiático, incluindo na lista dos estados mais caros do planeta. A hospedagem turística tem um custo elevado. Um quarto de hotel simples para 2 pessoas com comodidades básicas ultrapassa os 100 euros.
O transporte público também é caro. Para ir do aeroporto até a acomodação de ônibus e trem, vamos ver aqui, é muito caro também, né? De Baía do Sul, do Seul, custa para duas pessoas, por exemplo, 320 €, né? Então está aí, tudo é caro nesses países. Então tem os países mais caros do mundo e tem as moedas mais caras do mundo, né? As moedas mais caras, o dinar do Kuwait, o dinar do Bahrein, o real, que é uma moeda de Oman, o dinar jordaniano também, são moeda caríssima, libra esterlina, dólar das Ilhas Caimã, o euro, o franco suíço, né? Então, tem muita coisa que a gente podia falar, né? Mas é muita coisa. A gente não vai falar de tudo isso daí, não tem como a gente falar de tudo isso, né? Eu quero falar agora mais sobre plantas e ervas medicinais, né? Porque a gente sempre comenta nesse canal sobre os benefícios, né, das plantas e ervas medicinais, e a gente quer comentar sobre os tipos de manjericão. Existem vários tipos de manjericão, né? Então a gente quer mudar um pouco de assunto para poder falar sobre esse assunto, né? Então existem várias variedades de manjericão. A gente vai sair do assunto que eu já tenho falado, que é o país mais caro, é o país mais seguro, né? Que eu falei também sobre os vulcões, né? Que existem na América do Norte, existe no Japão, existe em vários lugares os vulcões, eles soltam larvas, né? E na Itália também tem, né? Inclusive chegou a morrer até pessoa soterrada, né? Pelas larvas dos vulcões lá na Itália, né? Pessoa se tornou como uma estátua, né? Então aquelas larvas que há muitos anos atrás caiu em cima das pessoas, as pessoas ficou é, intacta, ficou perfeita, né? Mas só que ficou tudo cheio aquelas larvas, conservou aquelas pessoas mortas ali e virou uma pedra, virou uma estátua, né? Tá cheio de pessoas que ele virou uma estátua, porque as larvas caíram em cima dele, ele morreu ali e ficou aquela estátua, né? Por quê? Porque aquilo lá é que nem um tipo de um cimento, né? É parecido com um cimento quando seca. Caiu na pessoa, a pessoa fica lá, morta, mas só que fica que nem uma estátua, né? Que nem fica cimentado, né? Parece um cimento. Então a pessoa fica ali, aquela estátua, aquele cadáver fica lá soterrado, né? Então as pessoas contemplam, né? Pessoas ali como morto, mas cheio aquelas larvas, né? Aquele cimentado, né? Que o vulcão lança, né? Sobre a pessoa, sobre as pessoas, né? E muitas pessoas morreram, né? Que morava perto ali do vulcão, né? E não teve jeito como de correr e ficaram soterrados ali na Itália. Numa cidade ali perto, no momento eu não lembro, né? E agora eu quero falar sobre vários tipos de manjericão, que existem dezenas e variedades, né, de manjericão e aromas, né, de manjericão, né? Cada um tem um uso culinário. O manjericão serve como tempero e também serve como medicamento, tomar o chá para
problemas de saúde, né? Cada um tem uso culinário, medicinal, ornamental e ecológico, né? Então, o manjericão, ou alfavaca, né? O cultivo é simples, permite colheita contínua se podado corretamente, né? Então existe o manjericão, que ele as folhas dele é como a palma da mão, como a palma da mão. Ele é umas folhas grandes. Tem um manjericão, tem as folhas grandes. Agora tem um manjericão que tem a folha mais pequena, né? Manjericão, que é o nome científico, é Ocimum basilicum, é outra espécie de gênero, Ocimum. É uma das ervas aromáticas mais valorizadas na culinária. Se usa muito para tempero de carne, né? E também na medicina natural e na jardinagem. Sua versatilidade e variedade tornando-se uma planta essencial em qualquer eh, pomar ou jardim, né? Bem como na despensa gastronômica de diferente cultivo ao redor do mundo. Então, há vários tipos de manjericão. Existem mais de 60 variedades de manjericão, né? E o manjericão é bom para problemas de intestino, né? Problema de intestino, diverticulite, inflamação do intestino. O manjericão, ele tem potássio, ele abaixa a pressão também. O manjericão, se fazer um chá bem feito mesmo, ou mesmo comer ele, o manjericão, você pode comer ele se quiser, não tem problema. Se quiser comer o manjericão, ele abaixa a pressão, normaliza a pressão. Ele é igual os remédios que é dado nos hospitais. Ele é rico em potássio, né? O potássio ele normaliza a pressão. Então existe variedade de manjericão em todo o mundo, né? Embora algum especialista sugiram que o número real exceda em muito 100, se for o considerado híbrido e cultivares regionais. Todos pertencem ao gênero Ocimum, que é o nome científico, né? Dentro da família Lamaceae, né? A Lamaceae, né? Compartilhando como alecrim, sálvia, tomilho, orégano. Todas essas plantas elas servem para fazer chá, para medicamento, como para tempero, né? Porque o manjericão ele serve para tratamento da saúde, assim como o alecrim. O alecrim ele serve, tem muita gente que usa para temperar carne, né? O alecrim. A sálvia também ela serve como remédio e como tempero. O tomilho, o orégano ele vem ser matador de bactéria. O orégano, o chá de orégano também combate bactérias ruins, né? Então é interessante, é medicamento, é alimento e é saudável, né? Ele é, no momento que ele é alimento, ele serve também para a saúde. É uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, né? Então, variedade de manjericão. Vamos ver. Existem vários tipos. Vamos ver aqui. Manjericão comum ou doce. Tem o manjericão comum ou doce, que é o Ocimum basilicum. Ele é manjericão e ele é doce, né? Tem o manjericão genovis, que é o Ocimum basilicum genovese. Também manjericão. Tem o manjericão roxo. Ele é roxo, mas manjericão também. Ocimum basilicum var. Purpura cians. É,
É isso daí mesmo, Ocimum basilicum. Ele também é manjericão. Assim como os outros também é Ocimum, tudo ele é Ocimum. É o mesmo nome, algo difere de alguns nomes científicos, né? Tem um manjericão sagrado, ou tulsi. O simão é tenuiflorum. Esse é o manjericão sagrado, que é considerado sagrado na Índia, lá na medicina da Índia. A Ayurveda, ele é considerado sagrado, né? É, tem, tem o manjericão tailandês também. Manjericão tailandês. Ocimum basilicum tailandês também. Cultivares relacionados, né? Manjericão tailandês. Tem a canela, ou seja, tem um manjericão mexicano, né? Manjericão mexicano, é, que tem, parece que o sabor de canela também, né? Não, é manjericão mexicano ou canela. Ocimum basilicum canela. Ocimum basilicum canela é o nome, né? Limão e manjericão. Também é Ocimum citriodorum. Limão e manjericão. Ocimum citriodorum. Manjericão lima, né? Ocimum americanum. Manjericão grego ou anão, é o Simão mínimo. Manjericão napolitano, o Simão basilicum napolitano. Tem vários, né? Tem um manjericão roxo, tem vários tipos de manjericão. Então são muitos os manjericão. Manjericão G9, eu já falei, né? Tem o manjericão roxo, eu já tenho comentado. O manjericão sagrado, né? Que é conhecido como tulsi na Índia. É uma planta sagrada na tradução ayurvédica. É muito valorizada pelos as suas propriedades medicinal, né? É anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiano, possui folhas ovais verdes escuras, existe variedades roxas, é um aroma que lembra limão, alcaçuz, né? Então tem vários tipos de manjericão, né? Manjericão tailandês, eu já falei também, manjericão mexicano, manjericão que tem o sabor limão, né? Muito valorizado também na culinária asiática e arábia. O manjericão limão é um híbrido entre o manjericão doce, o Ocimum americanum, né? Suas pequenas folhas exalam um aroma e o sabor intenso de limão, adicionando frescor e notas cítricas, né? Então são muito bons, né? Que é o manjericão, que tem o sabor de lima, né? E tem um manjericão grego ou anão, que é o Ocimum mínimo, né? Tem vários manjericão. Vários, tem, tem vários manjericão, né? Então aqui eu quero dizer alguma coisa, acho que ainda tem tempo da gente falar alguma coisa. Para que serve o manjericão? O manjericão ele serve para
temperar, né, carne, fazer tempero, né, na hora de um preparo. É uma erva aromática, é rica em óleos essenciais. Pode ser usado para gripe, resfriado, bronquite, pressão alta, ansiedade, diabetes, enxaqueca, perda de peso, ação antiespasmódica, que quem tem gases, né, digestiva, diurética, sedativa, antioxidante. O manjericão chamado cientificamente como eu tenho dito, né, o simum basílico. Também é conhecido como manjericão de folha larga, manjericão doce, alfavaca doce, basilicão e erva real. Então as folhas frescas ou desidratadas, né, tem que desidratar, né, são encontrados em feiras, lojas, produtos naturais e supermercados, sendo utilizados em pratos como molho, salada ou suco. Mas eu quero dizer que é difícil ver manjericão, né? Muito difícil ver venda de manjericão, né, nas feiras, nas lojas de produtos naturais. Tem os desidratados, acontece sim, né? Produtos naturais acontece sim, eles vendem produtos, mas é desidratado, né? Agora, numa feira é difícil encontrar o manjericão, como o espinafre também. O espinafre é muito bom também, mas é difícil a gente encontrar o espinafre. Então, ele serve para gripe, resfriado, melhora a digestão, né? Previne, trata a pressão também. O manjericão, ele combate ansiedade, depressão, insônia, previne infarto, aterosclerose. A gente tem que falar devagar, senão a gente não consegue, a gente atrapalha, né? Tratar feridas, picada de inseto, ajuda na perda de peso, é claro, né? A pessoa que quer perder peso, ele tem que evitar comer muito carboidrato, muito refrigerante, muito açúcar, né? Para poder perder peso. Alivia a enxaqueca. Então, o manjericão serve para tratar ferida na boca, dor de garganta, inflamação das amígdalas. Ajuda também a equilibrar a glicose, o açúcar no sangue, né? Então, tem várias propriedades, né? Então, está aí, né? Então, até a próxima oportunidade e acesse os links, né? Que a gente deixa aí dos cursos, que as pessoas venham estudar, né? Venham aprender, né? Cada 100 gramas, por exemplo, são 4 colheres de sopa de manjericão. A energia que tem é 48 de caloria. Os lipídios têm 0,8 grama. O carboidrato, em cada 100 gramas, tem 5,1 grama. Já a proteína tem 3,1 grama. Já a fibra de 100 gramas de manjericão tem 3,1 gramas. Já a vitamina A tem 660 microgramas. Já 100 gramas de manjericão tem 3.450 microgramas de caroteno. Já 100 gramas de manjericão tem ácido fólico, tem 110 microgramas. Já potássio, o manjericão, cada 100 gramas tem 300 miligramas de potássio. É isso que abaixa a pressão, é porque ele tem muito potássio. Já o cálcio, cada 100 gramas de manjericão tem 250 miligramas de cálcio. Já cada 100 gramas de folha de manjericão já tem 37 miligramas de fósforo. Então está aí, né? E até a próxima oportunidade, se o Criador permitir. Até lá.